Olá pessoal, vamos resolver então mais um exercício, o número 3. Diz o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer o plano de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Então vale destacar aqui que a gente está considerando aqui planos inclinados sem atritos, portanto a conservação aqui, não há dissipação de energia, melhor colocando. Vamos alterar aqui, temos a possibilidade de alterar os ângulos, né? E o que se observa é que quando a esfera desce de um determinado plano, ela sempre atinge, no máximo, o mesmo nível. No caso, esse nível aqui, ela sempre chega no mesmo nível, né? A situação é a seguinte: se o ângulo de inclinação de subida for reduzido a zero, a esfera manterá a velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. A esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao movimento. Observe que temos a questão aqui do impulso, que está bem colocada aí nos distratores, e nós vamos, portanto, fazer a análise segundo essa perspectiva. Lembrando que pode-se fazer essa análise por outras perspectivas, como, por exemplo, utilizando a segunda lei de Newton. Ok? Bem, para observar essa situação, vamos analisar mais detalhadamente aqui a questão, né? Fazendo aqui uma análise da figura em si, né? Então nós temos a seguinte situação: o plano inclinado, que nós iremos colocar aqui. A segunda rampa, a rampa de subida, vai ter uma inclinação zero. Então a rampa de subida terá uma inclinação nula, né? Então vamos, portanto, retirar essa inclinação. Terá uma inclinação nula. Um pouquinho mais em cima. Ok? E o que acontecerá, portanto, né, com a nossa esfera? O que acontecerá, portanto, com a nossa esfera? Então, nós temos a seguinte situação: a esfera, né, vai descer aqui, recebendo o impulso por conta, né, da força gravitacional, e ela vai agora se deslocar no plano horizontal sem atrito, com inclinação zero. E a pergunta é: o que acontecerá com a sua velocidade? O que acontecerá com a sua velocidade em função do impulso que receberá, né, em função do impulso. Bem, observe que essa esfera desce por conta aí da gravidade, né? E quando ela está no plano horizontal, a gravidade não vai ter mais influência sobre o seu movimento. E a questão é: o que acontece, portanto, com a sua
velocidade por conta do impulso recebido, né? Bem, isso pode ser pensado por conta da grandeza do impulso, mas também pela primeira lei de Newton, pela segunda lei de Newton, por exemplo, né? Veja que o impulso, se a gente lembrar, o impulso é força vezes o tempo em que essa força atua. Quando ela está descendo num plano inclinado, quais são as forças que atuam na nossa esfera? É o peso, né? Que decomposto nós teremos a força peso numa direção que vamos chamar de y e numa direção que vamos chamar de x. Devido à normal, né, a resultante na direção vertical em relação ao plano inclinado é zero, porque o peso na direção y vai ser igual a normal. Agora, na direção x paralela ao plano, essa força, né, será diferente de zero, porque essa força x, né, que vai ser o próprio peso px, que é peso vezes o seno do ângulo. Então, nesse caso aqui, haverá impulso, e esse impulso em módulo será o peso, a componente x do peso, vezes o intervalo de tempo. Agora, se a esfera estiver no plano horizontal, como está aqui, né, e não há atrito, como nós colocamos, sem atrito, nós temos apenas duas forças que se cancelam: o próprio peso e a normal, né? Na direção horizontal não há força resultante, né? É nula. Então, se não há força resultante, o que acontece com o impulso? O impulso nesta direção também será zero. E se o impulso for zero, a aceleração, a velocidade, a gente está fazendo análise segundo o impulso, a velocidade se manterá constante. Já visto, ele vai ter uma determinada velocidade, né? Então essa é a conclusão que a gente tem, que quando a esfera está se movimentando no plano horizontal, a velocidade da esfera é constante, porque o impulso será nulo, né? Enquanto que ela estiver descendo, não, mas se estiver na horizontal, é isso aí. Então, qual é a alternativa que a gente vai ter aqui? A alternativa que corresponde a isso é: a esfera manterá sua velocidade constante. Não diminuirá e nem aumentará. Então, ela mantém a velocidade constante porque o impulso resultante será nulo, né? Nesse caso, a alternativa B está errada, pois o impulso da descida continuará a empurrar. Não há mais impulso. O impulso será zero. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A.